Eu sou Gisela Alcaide, professora de artes especializada na pintura de azulejos e vitrais. Aqui à minha esquerda temos o professor Fabrício Bigliotti. O Fabrício é o nosso professor italiano, a terra das artes por excelência, e ele é músico. A gente vai se apresentando aos pouquinhos. Aqui à esquerda temos ainda a nossa professora de balé, Mariane Barros Fernandes. Eu gostaria de começar já de início apresentando também as noções de arte, porque hoje vamos falar sobre o nosso curso de artes, as noções da nossa querida reitora, doutora Cláudia Pacheco, que ela nos fala sobre o que é a arte e a sua importância na nossa vida. Vamos assistir? É uma enorme satisfação para nós estarmos aqui com vocês por tanto tempo já. Gostaríamos hoje de estar tratando a importância que as artes têm na realidade da nossa vida. Isso porque muitas pessoas veem arte como algo ligado à fantasia. Norberto Kepp, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos e descobertas da psique humana, ele descobriu o contrário, que a pessoa não faz esse tipo de fantasias quando ela se torna neurótica ou psicótica. A fantasia é o contrário do que normalmente se imagina. A fantasia é o feio, é o terror, é a doença, é o artificial, é o que machuca o ser humano. E a verdadeira realidade é aquilo que nós aprendemos a chamar de fantasia e de sonho. É a beleza, é a verdade, é a bondade, é principalmente a descontração, a felicidade, é Deus na nossa vida. E isso é sinônimo de sanidade. Portanto, muitas pessoas que são chamadas de fantasistas, idealistas, são as mais realistas. E outras que são chamadas de realistas, realistas porque críticas e muito céticas, essas na verdade são as mais fantasiosas. Os indivíduos que se opõem à realidade, que se opõem à vida, que em tudo colocam um grau de desconfiança, de paranoia, de agressividade, mesmo de inveja. Como é possível, né, um ser humano poder trabalhar neste mundo, fazer com que a humanidade progrida, que a nossa qualidade de vida tenha assim uma ascensão, se na base, lá escondido no seu inconsciente, o que domina é a sua inveja. A inveja, a inversão, são os maiores inimigos do ser humano. Então, as artes, por exemplo, são a expressão da nossa sanidade por excelência. E por isso que em muitas civilizações do passado, arte e sagrado sempre estiveram numa união indissolúvel. E isso se estendeu e se estende até hoje. E vocês podem ver que aonde o povo está prestando louvor a Deus ou está numa conjunção com a espiritualidade, sempre a arte está presente. Então, a partir desta noção sobre a importância que a arte tem nas nossas vidas e na civilização também, na sociedade, nós não poderíamos deixar de oferecer um curso para que se possa aprofundar neste conhecimento e vivenciar as artes na nossa vida, com esse poder transformador que ela tem. Nós vamos iniciar então aqui apresentando um pouco das características desse curso que se chama O Divino na Arte, né? Nada mais adequado do que esse nome, porque afinal a gente se eleva tanto com as artes que realmente o divino acaba estando sempre presente, né? O divino nas artes, né, Gisela, restaurando o equilíbrio psicossocial, né? A gente vai ao longo das apresentações vendo um pouco do que se trata, mas a gente vai perceber, primeiro, a importância das artes na nossa vida, que fica um pouco esquecida, né? Sim. Como isso está ligado à parte espiritual e também quais são as aplicações práticas no nosso dia a dia, porque a pessoa pode pensar, puxa, que bom este curso, né? Mas quais seriam as aplicações? Como que eu vou levar isso para a minha vida? Vocês vão ter um pouquinho hoje disso aí. Né? Maravilha. Esse curso é realmente transformador
E ele é muito prático e por isso que tem esse poder de transformar. Então queremos apresentar aqui algumas dessas áreas artísticas das diferentes linguagens, desde o balé, a literatura, a música, a pintura, enfim, um pouquinho de cada uma. E vamos começar pela dança. Ia falar o balé, mas não é só o balé. A dança é muito mais ampla, né? E é um campo que todos gostamos, né? O nosso corpo, a nossa alegria, nosso entusiasmo está muito ligado com a dança, que os bebezinhos já começam a ter uma pequena experiência. Mariane, fala para nós então sobre essa experiência que você tem como professora de dança. Isso. Então, eu sou uma apaixonada, né, pela dança desde pequenininha e tenho o privilégio de poder compartilhar essa experiência, né, com as minhas alunas, que são desde crianças até senhoras de 75 anos. Então, isso na área do balé e também na dança-terapia, né, através da metodologia kepiana. Então, quando a gente pensa em dançar, né, logo a gente pensa num movimento de expansão. E esse movimento de expansão, ele é divino, né? Com as teorias kepianas da nova física, a gente aprende também que essa energética, esse magnetismo está presente nas nossas vidas no geral, né? E se a gente nega, por exemplo, dançar, a gente está negando também a nossa essência, né? Que seria esse gesto livre, artístico, e muitas vezes a gente esquece. Pensa que, por exemplo, cuidar do corpo é só assim fazer regime ou ir em academia, e às vezes com a dança a gente já está fazendo esse movimento completo, né? Que faz bem para a alma, faz bem aí para o nosso corpo de uma forma integral, né? Você já está contando um pouquinho dos benefícios, né? Da consequência dessas aulas. Então, apesar de nós termos um curso que fala sobre o divino da arte e vai ser um pouco genérico, representando todas as linguagens artísticas, mas vamos ter aulas de dança, não é? Aulas Sim. práticas, seja presencial, seja à distância. Você já tem uma boa experiência com as aulas online, né? Sim, bastante, né? Agora, com a pandemia, tivemos que aprender a dançar e rebolar, né? Conforme a música. Tivemos que aprender, a professora teve que aprender novas modalidades, então vocês terão também a chance, não precisa ser aulas somente presenciais, então online pode dançar, pode fazer exercício. Eu gostaria de falar uma coisa rapidinha, né? Na visão kepiana, né? Da estética, etc., tem 3 aspectos, que são bondade, beleza e verdade. Então, justamente essas atividades práticas, Mariane, nos permitem justamente de vivenciar isso na prática. Então, esta bondade, esta beleza, esse sentimento, esta energética que a gente adquire através da prática é divina. Exatamente. O nosso curso trabalha também com esse contexto artístico. Então, os alunos vão aprender um pouco sobre a história da arte. E eu queria, então, que a Mariane, que está aqui hoje, pudesse falar um pouquinho sobre esse contexto da história da arte, assim, de forma muito sucinta, mas para vocês perceberem quão interessante isso é e quanto que depois a gente pode aplicar e entender, primeiro entender e depois aplicar esses conhecimentos. Então, vamos falar um pouquinho da história do balé, Sim, talvez? isso. Sim, porque eu tenho a formação clássica, né? E aproveito que tenho aqui o meu amigo Fabrizio Biliotti, que é italiano, então eu quero honrar a Itália, porque na história do balé nós temos uma ideia muito assim que o balé surgiu na França, né? Porque a nomenclatura, terminologia é toda em francês, então a gente pensa, né? O balé surgiu na França, mas o balé surgiu na Itália, na Fabrizio. corte italiana do século XVI. Né, Fabrício? Eu sabia. Você sabia. E tem nomes, né, do diretor da primeira escola, academia de balé, que é a Ópera de Paris. Eu conhecia como Jean-Baptiste Lully, mas é um nome italiano, né, que foi afrancesado, não é isso, Fabrício? Ele era de Florença, na verdade. Florença. É Jean-Baptiste Lully, que foi depois dado este tom francês. É Jean-Baptiste Lully.
Mas ele era de Florença, é da minha região, inclusive, da Toscana. E a primeira bailarina a subir nas pontas, né, na sapatilha de ponta, foi a Marie Taglioni. Marie também ficou um nome afrancesado, mas também uma bailarina italiana. Né? Então, eu gostaria de honrar, né, porque são raras as oportunidades, às vezes, da gente contar a história do balé. Então, surgiu nessa época uma dança da corte, e depois foi se popularizando, né? Foram para os teatros, e principalmente aí, no caso na França, né? E se expandiu para a Europa e depois para o mundo todo. Né? Nós temos os russos também, famosíssimos, né? no balé. E o período romântico que nós consideramos como o auge do balé clássico. Vocês poderão apreciar um pouquinho um balé que eu selecionei um trecho do Lago dos Cisnes com o bailarino russo Nureyev e a bailarina inglesa Margot Fonteyn. Vamos apreciar aí um trecho com o compositor Tchaikovsky, né? Temos que honrar também esse compositor famosíssimo dos principais balés de repertório.
Então, como vocês puderam apreciar, nesse balé vocês veem a busca de linhas estéticas perfeitas, né? Essa sincronia, essa harmonia dos movimentos, tudo parece perfeito, né? Uma busca da perfeição que é difícil, mas quando a gente olha, a gente aprecia e vivencia, né? Vivencia esse momento bonito, esse momento divino, né? Inclusive, a técnica do balé clássico foi desenvolvida para ir para cima, para se elevar, as pontas, os saltos. Eles são todos esses movimentos para alcançar os céus. Então, essa é a finalidade. Por isso que a gente tem essa sensação que a gente vai junto com o bailarino, né? E o bailarino, quando ele procura essa empatia com o público, né? No caso desse casal famoso, a Margot Fonteyn e o Nureyev, eles se diferenciavam no meio do balé por ter essa energética de atração. Então, eles querem encantar o público, eles querem agradar. É diferente de só técnica, né? Tem bailarinos que têm uma técnica muito boa, mas eles não encantam. Então, é esse vivenciar, esse conviver com as artes que torna esse mundo, né? Que é um mundo que parece uma fantasia, mas é a nossa realidade. E que a gente acaba negando, né? Mas a gente pode tanto apreciar e vivenciar. Então, é a finalidade desse curso, a gente vivenciar. Esse balé é um clássico, né? Um ícone, é um clássico, um ícone, é tudo, um mito, né? Dessa época tem vários, né? Há muitos. Gisele, Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes. Né? Esse balé, né? São chamados os balés de repertório. Que são da época romântica. Período romântico, exatamente. Isso, porque é um período de maturidade artística, né? A gente já passou por uma Idade Média, por um Renascimento, por um Barroco. Então, a gente percebe que o romantismo, ele absorveu essas principais qualidades de cada período e deu uma coisa assim totalmente magnetizante, né? E um aspecto, falando nisso, né, que a gente conversou, é que toda essa harmonia que tem esse poder magnético com o público, com a plateia. Afinal, nós nos identificamos com a harmonia, a gente busca isso. Então, esses balés são uma fonte de inspiração muito grande. E conhecendo um pouquinho do contexto, ela estava aqui me contando sobre como o amor está sempre presente, né? Esse sentimento que o artista traz para a história, traz para a música, para os cenários e depois para a finalização das histórias, né? É que acaba sendo a referência para o público. O público busca essa referência na sua vida para conseguir se elevar. Certo? Exatamente. Eu sou um bom público de balé, né? Uma amante. Captei bem aí a questão. Gisela, só uma coisa rapidinha eu gostaria de ressaltar, que Mariane, justamente nessa época do romantismo, né? Foi uma época onde a arte teve este florescimento incrível, como você justamente comentou. Mas olha que interessante, foi uma época de grande desenvolvimento científico e industrial. Então, por exemplo, no seu trabalho, Norberto Keppe sempre ressalta isso. Olha, toda grande civilização, na sua base, tem um grande desenvolvimento artístico. E isso aconteceu principalmente na época do romantismo, né? Foi aquela época de grande desenvolvimento científico na França, por exemplo, da Belle Époque, etc. Então é interessante, né? Como a arte, então, tem resultados práticos também na ciência. Completamente, né? Porque transforma a sociedade, né? Isso. Revoluciona, muda o status quo da sociedade. E é isso que nós queremos com esse curso. É uma pretensão um pouco grande, mas nós temos certeza, até pelos resultados que a gente já tem nas nossas aulas de arte, que é profundamente transformador esse contato, né? Muitas vezes a gente não conhece arte e quando começa a conhecer descobre um universo cósmico, encantador. Eu vou então aqui concluir essa conversa sobre a dança, né? E depois nas aulas a Mariane vai trazer muitos exercícios para a gente sentir o corpo, né?
sentir Não só o corpo. a alma também. Tudo. Tudo um né? pouco. Aquela busca da obra de arte total, né? Que o romantismo procurava, né? Então, a gente também está resgatando essa totalidade, né? Sim. Então, não só assim segmentado a dança, música, pintura, tudo segmentado, e sim um conjunto, né? Sim. Que é o que deveria estar aí presente em todos os dias. E é uma coisa assim, como você falou, criança, adulto, idoso, qualquer idade tem a oportunidade de vivenciar a arte. Não só intelectualmente conhecendo, mas realmente na prática. Não existe erro, não existe exigências de perfeccionismo. Existe o experimentar, o vivenciar, porque é isso que a gente tem como ferramenta na ciência trilógica, a interiorização. O vivenciar as coisas interiormente, não só aquilo que aparece para fora, mas a experiência interior é muito mais rica muitas vezes, né? Ok. Então, lá. vamos encerrar aqui com essa frase do Dr. Kepp, encerrar essa parte da dança, que fala muito. Então, a nossa faculdade tem essa ciência trilógica, e para vocês verem com clareza a relação de uma ciência que é transdisciplinar, criada aqui pelo Dr. Norberto Kepp, como ela nos ajuda a entender as artes e a vida melhor. Eu vou ler essa frase para vocês. Se a humanidade deseja se recuperar, necessita, em primeiro lugar, restabelecer as artes, como sendo a base da existência. Alguns autores não dizem que o belo é a harmonia das formas. Portanto, significa o equilíbrio que o ser humano e a sociedade precisam ter para conservar sua sanidade. Então, aqui a dança é uma forma da gente experimentar essa harmonia das formas, certo? Certíssimo. Ok. É uma maneira, Gisela, da humanidade se recuperar, começar um processo até de recuperação, à luz também da situação que nós estamos vivendo, sabemos muito bem, né? Claro. Então, ainda mais este curso, estas aulas, podem auxiliar bastante as pessoas nesse sentido. Sempre se fala da arte-terapia por isso, né? Porque ela influencia nosso estado físico pela saúde, o nosso estado mental pelo equilíbrio e a nossa capacidade de se relacionar com o Criador, que é a espiritualidade. Vamos ter agora uma pequena experiência com a música. É o nosso professor Tomás Sampaio. Ele tem uma formação, um currículo que não daria para a gente apresentar aqui hoje, mas além de ser bacharelado em música, ele tem pós-graduação, pasmem, em Teologia, Nova Física e Gestão de Conflitos aqui na Faculdade Kepp Pacheco. Então, é realmente uma formação muito abrangente e ele faz apresentações maravilhosas. E vai estar como professor aqui no nosso curso. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Olá, caros alunos da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Meu nome é Tomás Sampaio e eu sou professor do curso de Artes. Hoje eu vou tocar uma música de Agustín Barrios Mangoré, compositor paraguaio, muito relevante na música clássica para violão, né? Compositor violonista. A música chama-se Una limosnita por el amor de Dios, que traduzido para o português fica Uma esmolinha pelo amor de Deus. Essa música é muito interessante porque foi a última peça composta por Barrios em sua estadia em El Salvador, país onde ele faleceu em 1944. Um mês antes de seu falecimento, ele compôs essa música, Una limosna por el amor de Dios, e o contexto dela se passa simplesmente que uma moradora de rua tocou à sua porta em busca de uma esmola de 5 centavos. Né? A moradora pedia essa esmola, suplicando, né, uma esmolinha pelo amor de Deus, e Barrios, como faleceu muito pobre, não tinha essa moeda de 5 centavos para dar
a essa moradora de rua. Ele, muito comovido, ofereceu transcendentalmente uma música, né, que ele compôs, que alguns autores chamam de La Última Canción, por ser a última peça que ele compôs em sua vida. É interessante que Barrios, segundo alguns autores, escreve que as batidas da porta, né, dessa moradora de rua eram em ritmos de colcheia, ou seja, mais ou menos assim. E essas batidas melancólicas ele traduz nos baixos, nos graves do violão dessa forma. A música se desenvolve em uma melodia tremolada, ou seja, com notas repetidas na parte aguda e com o acompanhamento das batidas da porta dessa moradora de rua. A melodia é bastante melancólica, porém sublime. Barrios faz uma espécie de uma peça, né? Uma narrativa de uma melodia muito bonita, em tom menor, bastante triste, né? E que na segunda parte, né, no seu final, se transforma em um tom maior. Vamos ouvir então Una limosnita por el amor de Dios, de Agustín Barrios Mangoré.
Então, como ouvimos agora o professor Tomás, esse mundo da música é realmente um mundo divino. Vamos então aqui do livro Sociopatologia, esse é o nosso livro base do Dr. Norberto Keppe para o campo das artes. Ele é um livro essencial que nós vamos aprofundar bastante. E vamos ver uma frase que retrata esse aspecto divino que a música nos transmite. Então, Norberto Keppe, nesse livro Sociopatologia, escreve: a realização do belo pode ser comparada à revelação divina, vinda diretamente da intuição, do sentimento, amor, e do contato sensorial, até mesmo com a essência das coisas. É tão profunda, né, a experiência com a música que, quando se fala da essência das coisas, a gente intui ela, né? E na música, Gisela, é interessante, ouvindo, por exemplo, Tomás, que toca violão, não temos imagens, não temos sugestões, né? Então parece que a música chega no nosso coração, não é verdade? Todos nós temos as nossas músicas preferidas, as canções preferidas ligadas a momentos, né? Alegres, às vezes não tanto, mas especiais da nossa vida. Então isso remete a um elemento muito importante energético, né? Da beleza, dessa divindade, né? Que está dentro de cada um de nós. Então a música é o veículo, né? Mas nós somos capazes, porque temos dentro uma essência que nos permite reconhecer estes elementos. Por isso que é lindo. As artes no geral, mas... A palavra-chave aqui que eu ouvi você falar é a questão energética. Porque, afinal, quando a gente está até cansado, chega no final do dia, a gente sente a necessidade de escutar uma música como algo que vai nos reenergizar. E essa compreensão um pouco mais metafísica relaciona, então, o contato com a essência a essa fonte de energia. Vocês já pensaram alguma vez nisso? É importante que a gente comece a perceber que está dentro de nós essa fonte de energia que a gente mais precisa. E com a ajuda das artes, a gente chega mais facilmente nessa fonte de energia. Nós lembramos, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, por isso que, por exemplo, também a música é muito usada até nos tratamentos de pessoas que sofrem de Alzheimer ou de demência, justamente mostrando que quando a pessoa ouve a música preferida de um momento da vida, ela vai relembrando tudo. E justamente o Alzheimer é uma doença que tem essa questão de esquecimento, né? Mas o ser dela está aí. Então a música é uma forma de, digamos assim, dar uma ajuda, né? Auxiliar um pouquinho nesse processo. O Fabrício, ele é um especialista aqui no campo da música, né? Além de ter estudado o oboé, de ter feito parte de uma banda de rock, ele... Quando ainda tinha um pouco de cabelo. Assim, muito cabelo, mais, né? Cabelo. Bom, mas ele também faz estudos de sangue relacionados com a música. Então, ele vai ajudar aqui nas nossas aulas a compreender melhor as ferramentas musicais para que a gente possa melhorar também a nossa saúde, estado de espírito, enfim. É um estudo muito bonito que a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor neste curso. Vamos passar agora ao campo da poesia. A literatura também é a arte por excelência da abstração, né? Além da música, temos a literatura, que ajuda muito o desenvolvimento psicológico, ela tem essa fama, né? Nós vamos ouvir um dos nossos professores de literatura, o professor José Ortiz. Ele é bacharelado em jornalismo, mas ele é também escritor, poeta e professor de redação e literatura. Ele vai declamar para nós uma poesia que ele escolheu e explicar um pouquinho do significado dessa poesia, porque às vezes sem essa explicação a gente se perde um pouco e não absorve tudo que pode usufruir de uma obra de arte como um poema. Vamos ouvi-lo. Ó formas, alvas,
brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblina, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, formas do amor constelarmente puras. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Não é que a forma tem energia, as formas são energia. E os poetas, sobretudo os simbolistas, expressaram muito bem isso. Esse poema que eu li são fragmentos, né, de um poema maior chamado Antífona, escrito pelo chamado Cisne Negro, Cruz e Souza, o introdutor do simbolismo no Brasil e o poeta maior do simbolismo. O simbolismo equivale ao impressionismo na pintura. O poeta simbolista, ele olha para a realidade objetiva, mas ele não quer descrever a realidade objetiva. Ele quer descrever o que essa realidade trouxe no mais recôndito da sua alma, o que ele sente diante dessa realidade e o mundo transcendente que essa realidade transmite. Ele quer mostrar o invisível através do visível. Nesse poema, notem que Cruz e Souza começa falando das formas de luares, formas de neves, e passa logo a falar dessas formas transcendentais, né? Ele tem mais na poesia. Ele fala formas de virgens e de santas vaporosas, e depois ele chega no mundo espiritual, né? Com a última estrofe. Então, é uma poesia muito linda, que mostra que as formas estão conectadas diretamente com a energia divina. Mais uma vez, vocês puderam então sentir uma elevação interior? Puderam sentir um pouquinho desse aspecto do que é divino através da poesia? Eu vou pedir então aqui para o Fabrício ler mais uma frase do mesmo livro, Sociopatologia, que nos ajuda a compreender ainda melhor esse mundo da literatura. Só uma pequena observação, Gisela, a respeito da leitura do Ortiz. A poesia, Gisela, é incrível, porque ela, em poucas palavras, ela concentra todo um universo. Isso diferencia a poesia da literatura. Então, por exemplo, nas aulas também, o professor Ortiz ele vai propor exercícios para vocês, alunos, futuros alunos, digamos assim, né? Conseguir também florescer, desabrochar, expressar esta parte interior que todo mundo tem dentro. Que isso eu acho que é muito importante, que fica às vezes meio fechada, né? Então, Norberto Kepp escreve: de toda a criação humana, a que mais se aproxima de Deus é a estética, pois, ao ter de realizar o belo, o artista revela automaticamente o divino. Então, esses exercícios vão justamente tirar de nós, através da beleza, a elementos divinos. Isso é uma revelação para nós mesmos, para cada um que tem a oportunidade de fazer isso. Exatamente. Fantástico. Vamos passar então agora ao campo da pintura, e essa é a minha especialidade. Eu dou a mão à palmatória que os italianos são os grandes mestres da pintura, mas os portugueses são grandes apreciadores também.
Nós temos um laço de amizade, na verdade, entre Itália e Portugal. Descobrimos, eu e a Gisela, ao longo dos anos, até muitas coisas comuns, né? Sim. Nas artes gastronômicas. Nas artes gastronômicas. Sim, é verdade. E não podemos desconsiderar, porque é uma forma muito acessível da gente experimentar a beleza, a estética. E dois países que têm uma grande ligação artística mesmo, né? Portugal e Itália. Então, por favor, agora é com você. Ok. Começamos agora com uma escultura do grande mestre Rodin. Rodin também é desse período romântico que a gente falava há pouco. E o pensador é um ícone, é um símbolo que provavelmente alguém já viu, o pensador do Rodin. Esse pensador faz parte de uma porta que demorou mais de 20 anos para ser concluída, em bronze, que é as Portas do Inferno. Bom, então vejamos, este é já um aspecto um pouquinho mais dramático, podemos assim falar, da arte. Mas é justamente uma forma que nós temos mais acessível de fazer essa reflexão junto com a proposta do artista. Ele põe o pensador nas portas do inferno. O que isso significa? É uma reflexão sobre o comportamento, a atitude do ser humano. E o Rodin tem uma forma muito especial de expressar os movimentos do espírito, os movimentos da alma. Ele acentua as linhas, ele acentua os gestos para conseguir fazer a gente sentir o movimento, não do corpo, mas o movimento da alma. E então, nas Portas do Inferno é uma reflexão profunda que depois a gente pode ver nas aulas, como que a gente se identifica, o que cada elemento, cada personagem fala dentro de nós, o que a gente pode reconhecer em nós sobre a atitude que nos pode levar para o inferno ou para o céu. E isso não precisa ser depois que a gente morre, pode ser hoje, no nosso estado de espírito. Vejam como é profundamente terapêutico este processo de diálogo com uma obra de arte, né? Às vezes a gente não tem acesso ao nosso interior diretamente, mas através da linguagem artística, a gente até pela beleza, né? Se abre mais e se permite olhar para as muitas coisas. Vamos ver agora uma obra de arte brasileira. É muito importante que o brasileiro conheça os seus mestres artísticos, né? Nós conhecemos muitos músicos, é verdade, porque o Brasil, por excelência, é o país da música e da dança. Mas temos muitos pintores realmente importantes. Tarsila do Amaral foi uma mulher especial pela atitude perante a sociedade. Ela foi uma mulher que teve coragem de assumir uma carreira artística contra os princípios sociais da época. Então, ela, por si, um exemplo muito importante para as mulheres, de assumir um papel importante. Importante em que sentido? Não é só de ser arrojado e revolucionário, é muito mais do que isso. É de ser uma mulher que defende o ser humano, que cuida do ser humano. Né? Então, esta obra que nós vemos, O Operário, ela gera esse sentimento de compaixão por uma população que está em transformação para uma época de industrialização, de que tudo vira uma grande massa e a gente busca uma individualidade no meio de uma massa homogênea, né? Não é isso que vocês mais ou menos sentem nessa pintura? Então, ela também traz uma reflexão bastante humanista, bastante afetiva, né? A gente vê os dois lados, o lado da massa, e onde anula muito do que é a humanidade, e o lado do ser humano que está ali, cada indivíduo com a sua expressão, com o seu rostinho, a sua beleza. São essas considerações que a gente quer propor, que tudo isso tem realmente um efeito de aprofundamento na nossa própria vida e no conhecimento da sociedade. Para terminar, só queria vos apresentar mais um mestre
muito querido, que é o Almeida Júnior, mais um homem revolucionário. Ele abandonou os padrões europeus de temas míticos, de temas heróicos, e passou a pintar o dia a dia do caboclo, do cidadão comum, no final de tarde na roça. E aqui também, com toda essa ternura que o povo brasileiro tem, que é um povo muito meigo, né? Expressa muito isso nessa pintura. É uma pintura que é religiosa, de cunho religioso, que retrata a fuga da Sagrada Família para o Egito. Porém, vocês vejam toda a atmosfera assim muito bucólica, gostoso de olhar, e vejam como os personagens se relacionam. A posição de Cristo assim muito bem acolhido no colo de Maria, Maria tranquila, cuidando dele, e José também numa contemplação ali daquele momento, apesar de estarem fugindo. Então, no sentido espiritual, pensem também que a gente consegue entrar muito mais nos mistérios teológicos através de uma pintura. Às vezes um texto bíblico não nos toca no sentimento de uma forma tão profunda, né? Como uma imagem, uma pintura. A gente ter a oportunidade de compreender, de estudar muito esses fatores também teológicos, através das obras de arte. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente pode explorar o campo das artes visuais e depois, claro, com exercícios, em todas as aulas que nós tivermos, nós vamos ter o nosso momento de experimentar isso na prática. Então, Gisela, muito interessante o que você está falando, porque isso mostra dois lados, né, da pintura e do desenho. De um lado, experiências práticas que as aulas vão proporcionar nesse sentido, que é uma forma da pessoa desenhando se expressar também e se sentir. Por outro lado, também a apreciação, né, da arte é fundamental, porque nunca o relacionamento que nós temos com uma obra de arte é unívoco, numa só direção. Quer dizer, a obra de arte nos transmitindo um recado, mas ela vai dialogando conosco. Então, nós temos esta capacidade, através dos nossos cursos, das leituras, justamente de começar a perceber isso, e de repente fazer também de certas experiências uns hábitos, por exemplo. Também, de vez em quando, ir no museu. Aqui em São Paulo tem a Pinacoteca, que é incrível, por exemplo. E outros. Sim, e você sabe que até, você está falando uma coisa importante, até no artesanato. Isso. Que não é porque é de feirinha, porque se vende na rua, que não tem oportunidade de termos uma experiência estética. Isso. Né? Exatamente. E toda a arte erudita, ela partiu de um relacionamento com a cultura básica, que vem pelo artesanato. Isso, tem uma base sólida na população, né? E que toda a cidade tem. Exatamente. Então, aqui sempre no livro Sociopatologia, Norberto Kepp escreve: não só a filosofia, mas toda a ciência vieram das artes. A psicologia, a sociologia e até mesmo a engenharia e física tiveram sua origem no campo da estética. Se algumas delas não conseguiram bom resultado, é porque se desviaram desse setor. Portanto, o verdadeiro caminho será a volta à beleza das artes como único meio de consertar os erros da humanidade. Então, este é um curso para todos. Sim. Né? O curso, na verdade, é um curso que se direciona a todo tipo de profissional, né? Que queira, inclusive, até se conhecer melhor, se perceber melhor, mas também levar toda essa beleza, toda essa percepção no meio em que ele atua. Sim. Pode ser uma empresa, os educadores na escola, na própria família, enfim. Ele vai se aplicando porque a pessoa ela vai adquirindo uma percepção, justamente tendo esse contato assim com o próprio interior, com essa parte divinal, como Norberto Kepp fala,
E vai poder transmitir e transferir isso também no que ele faz. Né? A gente apenas vai exercitar a nossa capacidade humana. E aí entra a inteligência, a capacidade criativa, a inovação, a resolução de problemas. E isso é o dia a dia de todos, né? Como é que a gente vai inovar, às vezes, sem ter uma experiência até lúdica, para exercitar essa capacidade inovativa, criativa. Um dos nossos professores, o Richard, estava comentando, mas esse é um curso até que pode permitir a um contador fazer um balancete mais, até bonito, mais organizado, né? Sim. A questão da organização, até mesmo no escritório, começar a reparar, por exemplo, onde que pode ter uma intervenção para poder melhorar, enfim. Então o que está fora do lugar. O que está fora do lugar. Porque a sensibilidade da harmonia que faz fluir as coisas de forma natural até. A harmonia das formas, que inclusive é uma coisa muito energética, inclusive. Muito. Né? E nós teremos, então, aí o auxílio dos estudos da energia através da nova física durante as aulas para poder compreender com precisão, porque a arte é muito precisa, né? Sim. Arte e ciência caminham de uma forma muito ali estreita, né? Porque não é qualquer harmonia que dá uma boa música, que nos faz sentir bem e feliz. Veja bem, por exemplo, as experiências de pintores tipo Michelangelo, né? Que tiveram que praticar, assim, até ter aquela percepção para poder se aperfeiçoar. Sim. Então, no que eles fizeram. Então, isso mostra que, inclusive, a arte não é apenas uma inspiração divina. A arte é o fato da pessoa, do artista, da pessoa se colocar lá e se perceber para poder, inclusive, melhorar, aprimorar o que ele faz, né? Na ação. Olha, Fabrício, são tantos benefícios que eu fico até zonza. Não, realmente. Então não vamos falar mais. Não, vamos deixar isso para o final do curso. Isso. Ok, então agora a gente vai entrar para terminar numa apoteose. Vamos terminar aqui uma apresentação baseada na ópera. Não sei se alguns de vocês já frequentaram óperas, se já assistiram uma, se sentiram bem, se acharam muito chato, pesado, enfim. Mas tenho certeza que com as explicações que o Fabrício, que é aqui um especialista nesse campo, vai trazer, a gente vai pasmar com tanto ensinamento que uma ópera pode nos trazer para a vida. Professor. Bom, hoje o que eu trouxe é um trecho, uma área muito famosa, né? A área da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica, do Mozart. Eu sou da Itália, não escolhi um italiano. Não foi Rossini. Rossini, Puccini, Verdi, enfim, Leoncavallo, etc. Mas eu escolhi o Mozart e a Flauta Mágica justamente por uma questão. Esta ópera, ela é realmente uma súmula a qual podemos aplicar sem problema nenhum muitos dos conceitos da ciência kepiana. E do que se trata? Praticamente é uma ópera que ela fala de como é através da ação virtuosa que o ser humano ele chega no conhecimento. E o conhecimento é claramente algo que vem do ser divino. Para poder chegar a esse conhecimento, o protagonista, o herói, que é o Tamino, ele vai precisar praticar a virtude. E nesse caminho, em direção da virtude, ele vai ter também que perceber elementos dele que não permitem ele esse acesso à sabedoria. Por exemplo, quando ele mostra assim, atitudes de vingança, de rancor ao longo da história, ele não tem acesso ao templo chamado da sabedoria. Mas ele se apaixona pela Pamina, uma linda mulher, Sim. muito virtuosa, muito amorosa. E os dois juntos começam um caminho que vai levar os dois no templo da sabedoria, do conhecimento, e como? Através da ação virtuosa, através do bem, fazendo o bem.
Não dá para contar toda a ópera porque é muito complexa, mas assim... Fabrício, o meu personagem favorito é o Papageno. Sim. Sim, E ele não vai chegar no Templo da Sabedoria? Bom, na ópera ele fica fora do Templo da Sabedoria, mas isso pode ser uma interpretação da época também, com um certo moralismo, etc. Na verdade, o Papageno que ela ama muito, o Papageno e a Papagena, na verdade, ele é um caçador de pássaros, né? Mas ele se distingue porque ele é muito materialista e sensorialista, né? Mas, por outro lado, ele ajuda o Tamino nesta empreitada, digamos assim, de chegar no Templo da Sabedoria, né? Então, de alguma forma, ele mostra que é uma pessoa de coração bom, né? Só que, digamos, para chegar no verdadeiro conhecimento, é precisa a virtude. E não só a virtude, mas ações virtuosas, ações boas. É isso que é fundamental. Agora, por que eu escolhi a Rainha da Noite? Porque a Rainha da Noite é a mãe da Pamina, que se apaixona pelo Tamino, o herói da história. Mas ela não é uma mulher muito boa. Pelo contrário, é meio malvadinha, né? Meio malvada. Então, ela praticamente... tem um grande ódio pelo mestre do templo, que é o Sarastro, e quer, de alguma forma, matar este Sarastro. Então, ela dá um punhal para Pamina, para que ela o entregue ao Tamino e possa, finalmente, matar este Sarastro, que ela odeia tanto. Só que na área que nós vamos ver, eu não vou contar a história da ópera, porque é bom vocês assistirem para ver o que acontece com a Rainha da Noite. Não vou falar aqui. Mas é interessante ver uma questão da patologia, né? Que eu acho que é importante. Então, esta área, ela mostra toda a psicopatologia, nesse sentido de um ser, nesse caso uma mulher, que usa da intriga, usa da sedução, e isso, inclusive, é a base do livro da doutora Cláudia Pacheco, As Mulheres no Divã. Usa dessa intriga, da sedução, etc., como uma maneira para chegar a certos objetivos, né? Obviamente, o Mozart faz esta dialética entre a virtude e a patologia, aquela que o Norberto Kepp chama de patologia, neurose, psicose, etc. Obviamente, a Rainha da Noite não vai se dar bem na ópera. Então, vamos assistir um momento a esta área, depois vamos voltar.
Então, vocês assistiram a esta área linda, muito famosa, né? Todo mundo conhece esta área. Mas é interessante ao acompanhar também a legenda, porque é em alemão, obviamente não é fácil de entender em alemão, mas acompanhar a legenda é interessante seguir muito algo que acontece no nosso dia a dia. Então, por exemplo, durante uma aula, a gente vai poder analisar também estes aspectos à luz da ciência da psicossociopatologia kepiana e ver como também, talvez a ópera, ela mostra até, de alguma maneira, o que acontece na prática do dia a dia de todo ser humano. Talvez não em forma tão dramática, mas é interessante. Mas no interior de cada um, os dramas são muito maiores do que a gente vê do que possa perceber. A questão do inconsciente, da inconscientização. Né? Então, Norberto Keppe, no livro Sociopatologia, escreve: a arte mostra e não aconselha ou critica. Mas o que tem de desnudar é a realidade maravilhosa e bela, pois só ela tem condições de esclarecer tudo o que existe e não conhecemos ainda. Posso dizer que a estética pode esgotar todo o conhecimento e sabedoria. É essa a nossa proposta. Exatamente. Viajar nesse mundo de sabedoria, de conhecimento, de braços dados aí com a arte, que facilita muito, né? Sim, facilita muito, e isso é divino, porque nós estamos falando do divino nas artes, mas assim, o que a gente quer trazer também é que esse divino faz parte do nosso dia a dia, só que a gente não percebe mais muito, né? A gente está muito fechado, até o facto das pessoas não valorizarem a arte é um sinal desse fechamento, não só para a arte, mas para toda a maravilha que está aí à disposição. Por exemplo, a pessoa pode... Eu me lembro uma aluna dos nossos cursos, eu perguntei, mas vocês ouvem música clássica? Ela tinha 18 anos na época, falou, não, eu não ouço. Por que não? Porque é irritante. Falei, por que é irritante? Não sei, eu prefiro outros tipos de músicas. Mas eu tentei um pouco perguntar e falou, não, sabe que tem, professor, que ninguém nos ensina. Ninguém nos traz isso, né? Então a gente não sabe. Bom, naquela aula aconteceu que eu mostrei um trecho da Ode à Alegria do Beethoven, do filme O Segredo de Beethoven, e no final ela estava em lágrimas. Ela falou, professor, essa foi a experiência mais linda da minha vida. Então olha como, por exemplo, até os adolescentes, que às vezes são meio, às vezes arredios, né? Pode ser tocado. Então, imaginem que nós podemos levar isso, por exemplo, nas aulas, para os jovens. Isso vai trazer uma grande transformação. Uma grande transformação, exatamente. Importantíssima. Nós não queremos nada menos do que isso, uma grande transformação. Então, este curso que nós estamos aqui apresentando, ele vai ter 2 formatos. Um formato como curso de extensão, de 6 meses, sobre o divino na arte. Esse curso terá desde fundamentos da psicanálise integral, história da arte, essa visão da psicopatologia que precisa ser trabalhada e superada, sobre a decadência da arte, por que a arte acabou perdendo tantos elementos da maravilha divina, né? Mas isso tem um porquê, a gente compreendendo, recupera, sobre o sagrado na arte e o principal, parece que não tem a ver com arte, mas é a arte no mercado de trabalho, né? Isso. Como que é, de alguma forma, que também os próprios artistas, né? Eles podem até criar pequenas empresas, se administrar, porque essa é uma grande dificuldade até para os artistas. E como também pessoas que não trabalham diretamente com as artes, mas fazendo este curso eles podem também perceber o grande valor das artes para ajudar também a criar business. Atividades nos seus negócios, no seu mundo, né? A arte alavanca, né? Qualquer tipo de negócio, qualquer.
Fora, claramente, o benefício também pessoal, que é, como fala o próprio curso, tentar restaurar esse equilíbrio psicológico do indivíduo e social, né, no meio em que a pessoa atua. Profundamente terapêutico para o indivíduo e para a sociedade. Então, nesse módulo de 6 meses, provavelmente a gente pode dar a continuidade, digo provavelmente porque as pessoas que às vezes tiverem receio de já assumir uma pós-graduação, que serão então de 18 meses, podem ter essa primeira experiência de 6 meses, mas muito provável que queiram finalizar o curso e aí sim será um especialista, um pós-graduado em artes. Convido a todos a terem esta experiência. Vão ter professores com uma riqueza de experiência de vida muito grande, professores de vários países, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Suécia, Canadá, Argentina, Itália, Portugal e do Brasil também. E brasileiros, obviamente. Mas é uma riqueza de vida, de experiência artística que queremos compartilhar com vocês. Então, são muito bem-vindos. Por favor, entrem em contato, tirem suas dúvidas, seus esclarecimentos. Serão muito bem acolhidos aqui na Faculdade Trilógica Kepi Pacheco e, se for na modalidade EAD, na Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. Obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigado e espero de vê-los em breve. Em breve. Tchau. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepi. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepi Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepipacheco.edu.br